E aí, pessoal, estamos começando mais o programa F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE, que é exibido no canal universitário da TV FUNORTE no YouTube e também é exibido no canal 12 da NET. Eu sou Eupídio Rocha e hoje nós vamos iniciar mais uma discussão extremamente interessante com a minha colega Maria Fernanda Ruas. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao F5. Hoje, estamos aqui numa TV universitária, então a gente vai falar hoje sobre TCC. Talvez um dos assuntos que mais dão um friozinho na barriga, Eu acho que todos os nossos acadêmicos, eles já entram na faculdade chorando, pensando no TCC. E hoje a gente está aqui com o coordenador do Centro de Pesquisa aqui do Centro Universitário FUNORTE. A gente vai falar sobre o Prêmio Inovar TCC. Seja bem-vindo, Ale. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para falar de um assunto interessante, importante, até mesmo para que esse friozinho na barriga acabe. Passe, né? Passe. Para que ele deixe de ser tão traumático, Tão traumático, exatamente. Mas para a gente iniciar nosso papo, então vamos falar um pouquinho sobre o que é esse centro de pesquisa, Como funcionam as atividades, a atuação? Sim. O centro de pesquisa ele tem basicamente dois grandes objetivos nos cursos de graduação, de pós-graduação. O primeiro objetivo ele contempla a inclusão das atividades de investigação, da cultura de pesquisa nos períodos iniciais e intermediários. São períodos que antecedem ao TCC. Então, através de programas e estratégias de estímulo à pesquisa, ele implanta a cultura e a importância da pesquisa científica que é necessária para a formação do estudante. É o famoso tripé que compõe a formação e o desenvolvimento de conteúdo. Então, é ensino, pesquisa e extensão. E um outro grande objetivo, que é acompanhar e gerenciar as atividades do trabalho de conclusão de curso, que aí já é para o final, no último ano, nos 3 últimos períodos, onde ele gerencia, o centro de pesquisa é responsável por gerenciar, acompanhar todos esses trabalhos, avaliando principalmente a sua qualidade metodológica. Dentro das atividades do centro de pesquisa também tem a editora, Tem a editora universitária. Exatamente. Não somente a editora universitária, mas também nós temos os outros periódicos científicos. As outras publicações. As outras publicações, outros veículos de comunicação, de publicação. A editora é a mais nova, é o nosso filho mais novo. Ela foi lançada o ano passado, aqui inclusive, em um dos canais do Centro Universitário. O lançamento da editora universitária FUNORTE nesta noite de sexta-feira demonstra mais uma vez o dinamismo do Centro Universitário FUNORTE e das instituições parceiras da plataforma 1 da nossa rede de ensino, a FASE, a FUNORTE Janaúba, FUNORTE Januária e a FUNAM Pirapora. E ela tem o objetivo de ampliar, de possibilitar a publicação de outros materiais. Nós temos 2 revistas, a revista Bionorte e Humanidades, mas a editora ela acolhe obras, coletâneas de artigos científicos, ela publica materiais pedagógicos, didático-pedagógicos, culturais, artísticos, além de materiais técnicos também. Então ela tem outras possibilidades de publicação de produtos. Já as nossas revistas científicas, nós temos 2 periódicos hoje, a Bionorte e a Humanidades, elas publicam artigos científicos, resultados de investigações, na modalidade de artigo original, na modalidade de resumo simples, resumos expandidos. Esses produtos, esses resumos expandidos, esses resumos simples, eles surgem dessas intervenções nos períodos iniciais e intermediários. Então, os eventos que a gente conduz, que a gente dá o suporte, geram esses produtos e eles são publicados nas revistas. É como se o aluno estivesse se preparando, se estruturando para o temido TCC. Essa que é a questão. É isso que a gente tenta implantar nesses períodos iniciais e intermediários. O estudante entender que a pesquisa científica ela tem que fazer parte da sua formação. Porque não é a produção de um trabalho somente, é você melhorar a sua habilidade de escrita, de leitura,
de busca por informações, exercitar o seu pensamento crítico na leitura de notícias, na leitura de trabalhos. Então, toda essa preparação, todas essas habilidades, você aprimora e melhora somente com a construção dessas investigações, com a construção e desenvolvimento desses produtos científicos. E infelizmente, talvez não seja a palavra mais correta, infelizmente, né? Mas nós temos uma lacuna, e isso é um problema na maioria dos cursos de graduação. Nós temos uma lacuna muito grande do primeiro período até o TCC. É essa que é a questão. No primeiro período, segundo período, em alguns cursos de graduação, a gente tem a disciplina de metodologia científica. Ministro essa disciplina também. Ali a gente discute todo esse aspecto do método científico, a importância do método científico para a sua formação, para a condução de pesquisas. Só que a gente tem isso só no primeiro e segundo. No primeiro ou segundo. Né? E nós vamos falar regularmente de pesquisa através de uma disciplina lá no TCC. Então, essa lacuna ela é preenchida através desses programas do Centro de Pesquisa, através dessas intervenções. A gente está falando da iniciação científica, né? Dos eventos, da editora, das revistas que acolhem essas produções. Né? Então, a gente tem esse grande objetivo e nós estamos tendo bons resultados. Essa preparação inicial tem gerado bons TCCs. TCCs com qualidade metodológica, tanto é que a gente criou o prêmio para isso. Né? E você está falando aí sobre a questão da iniciação científica, né? Explica para a gente melhor o que é isso e como funciona, porque a iniciação científica ela tem um edital, né? Ela tem uma ampla concorrência para participar. Como é que funciona tudo isso? Os nossos programas de iniciação científica são ferramentas importantes para, de fato, aproximar da pesquisa esses estudantes que estão nos períodos iniciais e intermediários. Né? Nós temos hoje 3 programas, basicamente. 2 programas e um edital um pouco diferente que é destinado a grupo de pesquisa. Hoje o edital ele é lançado anualmente e nós mudamos a estratégia esse ano porque o edital esse ano antes era local, né, por unidade. Por plataforma, na verdade. Né? Agora o edital ele é lançado nacionalmente. Então, todas as plataformas do Centro Universitário, do Grupo FUNORTE, eles lançam um edital e o processo ocorre simultaneamente em todas as plataformas. Tá? E aí nós temos 2 modalidades de iniciação científica. Nós temos a iniciação científica bolsa e nós temos a iniciação científica voluntária. Como que os estudantes podem tentar e qual que é a importância da iniciação científica? Como o próprio nome diz, iniciação é você aproximar o estudante, né, que está lá no primeiro, no segundo período, melhor dizendo, no segundo, no terceiro, no quarto, ele se aproximar da investigação científica e melhorar as suas habilidades de escrita, leitura, oratória. Como eu disse, não é o produto científico somente, a construção do produto. Existem habilidades que são aprimoradas ali no decorrer da construção desse produto. E o edital é lançado e o estudante, junto com um professor, eles constroem um projeto inicialmente e submetem esse projeto ao edital para avaliação. Esse edital tem um modelo do projeto, o que tem que ter inicialmente. E esses projetos submetidos eles são avaliados por uma comissão e os trabalhos são classificados. Aqueles que entram dentro do limite da bolsa, o professor e o estudante recebem um recurso, uma bolsa, para a condução da iniciação científica, conduzir o projeto. Né? Aqueles que ultrapassam o limite da bolsa são convidados a participar da iniciação científica voluntária. E o outro edital que a gente lança paralelamente é a formação de grupos de pesquisa. Então, aquele professor que conduz pesquisas junto com um grupo de estudantes, ele pode formalizar aquilo. Ele submete a sua proposta de grupo de pesquisa junto com seus estudantes e outros professores, não precisa ter um só professor,
E ali o centro de pesquisa reconhece aquele grupo e posteriormente certifica no CNPq o grupo de pesquisa. E o professor pode alimentar o grupo com dados no próprio CNPq, pode trocar estudantes, incluir, retirar estudantes, porque os estudantes concluem o curso. Eles podem sair de estudante para profissional, né, e voltam ao grupo e aí a coisa continua. Então, o grupo de pesquisa é uma ferramenta muito importante dentro de uma instituição de ensino, porque ele é, na verdade, um programa. Ele não acaba. Né? E, da mesma forma, o líder do grupo, o professor, ele recebe um fomento também, ele recebe um recurso para conduzir o grupo de pesquisa, participar de eventos e submeter os trabalhos para publicação. Então, hoje nós temos esses 2 programas que são lançados anualmente. Perfeito, Arlen. Então, vamos lá. E o Inovar TCC? Explica um pouco isso aí. O Inovar TCC. O Inovar TCC nasceu em 2019 com o intuito, com o objetivo de reconhecer pesquisas científicas de impacto social, relevância social. Especialmente aquelas que investigaram um problema que seja local, regional ou com uma relevância maior, mas que entenderam aquela problemática que baseada em um problema social. E nós frequentemente observávamos projetos que tinham essa característica, mas pelo processo burocrático do TCC a gente não reconhecia, a gente não dava ênfase a esses projetos. Criamos o Inovar TCC, o prêmio, justamente para dar ênfase a esses projetos, dar luz a esses projetos, reconhecer esses estudantes que se dedicaram durante todo o processo de TCC, escolheram uma problemática importante e investigaram e criaram talvez uma solução para resolver aquela problemática. E aí, de 2019 para cá, nós temos edições semestrais. A gente avalia todos os trabalhos, a gente faz a leitura de todos os resumos de todos os trabalhos de TCC e dentro daquele curso, se existir um projeto com essa característica de impacto e relevância social, ele é selecionado por uma avaliação profunda por um parecerista. E aí esse professor avalia dentro de um conjunto de critérios e aí decide pela premiação daquele trabalho. Esses trabalhos premiados, esses pesquisadores, a equipe de pesquisa, ela é convidada a gravar uma série chamada Protagonistas, para eternizar de fato aquela pesquisa. E aí esses pesquisadores, essa equipe conta a história de como foi a condução da pesquisa, a aproximação com o problema, a investigação desse problema, a participação da comunidade, como que de fato eles devolveram isso para a sociedade, para aquele grupo social. Então, de fato, a gente deixa registrada a história daquela equipe, daqueles protagonistas e também deixa registrada a importância daquela pesquisa. E acontece essa classificação, vamos dizer assim, para o prêmio, ela acontece em todos os cursos, né? De todas as áreas? Ou existe, por exemplo, mais na área da saúde? Não, é todos. Na verdade, nós temos edições que cursos não são contemplados. Pelo fato de existir um critério de impacto e a relevância social, ou seja, o contato com aquele problema na comunidade, nem todas as pesquisas, nem todos os cursos talvez executaram naquele semestre essa pesquisa. Né? Então, nem sempre a gente tem uma classificação em todos os cursos. Né? Essa edição recente que nós lançamos o resultado, publicamos o resultado essa semana, nem todos os cursos foram premiados. Nós tivemos na engenharia, nós tivemos na fonoaudiologia, jornalismo, medicina veterinária.
Então, nem todos os cursos foram contemplados, né? A nossa intenção é, de fato, premiar todos, né? Tanto é que com o prêmio, ele vem trazendo muitas informações para a gente. A gente tem um retrato das linhas do curso, como é que o curso tem conduzido as pesquisas e, dependendo desse diagnóstico, a gente, inclusive, propõe outras linhas de pesquisa, propõe outras execuções de projetos mais próximos da sociedade, da comunidade. Bacana. Dentro dessa organização do TCC, então, Ale, existe uma especificidade dentro da pesquisa que é feita em cada área? Por exemplo, a área da saúde investe numa determinada abordagem, a área da gestão numa outra abordagem. Como é que funciona isso dentro dessa tentativa de aproximar o TCC dessa questão social? De fato, existem as características de cada curso. Cada curso, tanto é que o Inovar TCC, a gente tem uma proposta de modificação, né, para levar em consideração essas características mais específicas do curso, né. Por exemplo, a arquitetura e o urbanismo, né, premiada na última edição, não nesta, mas na última edição, teve um projeto brilhante, que era a criação de um centro para acolhimento de mulheres que sofreram violência doméstica. Muito interessante, uma proposta maravilhosa do curso de Arquitetura e Urbanismo, e foi premiado, né? Então, o curso ele tem a característica de criação, de acolhimento, de centros, de acolhimento, de espaços. Então, muito interessante. Então, a nossa proposta é criar, dentro do Inovar TCC, categorias para que vários cursos, dentro da sua linha de pesquisa, respeitando as linhas de pesquisa do próprio curso, eles também possam ser contemplados, né? E não apenas nesse critério geral. É igual, por exemplo, um curso de gestão vai ter uma pegada muito mais ligada ao empreendedorismo. Ao empreendedorismo. E a um plano de negócios, do que um curso de saúde que tem uma perspectiva muito próxima da atuação na sociedade. E dentro do curso da saúde você tem a questão da psicologia, que é uma abordagem, e de uma enfermagem, de uma medicina, que é uma outra abordagem. Exatamente. Então a gente quer evoluir no prêmio dessa maneira. Então, 2023... talvez a gente já tenha a novidade do prêmio. Já temos uma pauta para 2023. Né? Exatamente. Ali, mas então fala um pouco sobre esses prêmios, né? Aliás, esses vencedores do prêmio desta última edição. Como que é aí? Aqueles o que cada você um acha fala? mais relevantes. Não me coloque numa situação... Não precisa falar todos, né? Mas a gente está aqui para isso, meu filho. É para colocar não a me situação coloque numa constrangedora. situação que vai me complicar, mas veja bem. Todos são maravilhosos, todos os trabalhos foram interessantes, tiveram impacto e relevância. E aqueles também, a gente precisa destacar que não é o fato de um trabalho não ter sido escolhido no Inovar, que ele não teve qualidade metodológica, né? Como eu disse, o prêmio ele tem uma característica específica, né? Mas veja bem, a gente estava discutindo sobre um projeto muito interessante da medicina veterinária. A equipe de estudantes, junto com a professora Silene, a equipe fez um levantamento de notificações de denúncias de maus tratos a animais e a relação desse agressor com o animal ou o histórico desse agressor, né? Então, um projeto muito relevante, muito interessante. Eles fizeram um recorte dos últimos, um recorte de 10 anos, 2010 a 2020. E os resultados são surpreendentes. Uma problemática local, algo que a gente ouve, observa frequentemente, mas quando isso é colocado através de uma investigação científica, os dados eles têm uma credibilidade e nos mostram uma realidade que às vezes a gente não percebe. Então, eles fizeram esse levantamento e constataram, por exemplo, que a agressão, as notificações, as denúncias,
elas têm um aumento de pelo menos 20% ao ano. E que 40% dos agressores têm histórico de agressão a pessoas. E dessas pessoas que cometeram esses crimes, esses agressores que cometeram esses crimes, grande parte das suas vítimas eram mulheres. Então, quando você faz essa investigação e faz esse levantamento, olha a importância disso. De fato, tem que ser destacado, merece uma premiação. Isso tem que ser externado, não através apenas de um artigo científico, mas isso tem que ser externado numa linguagem que a população consiga entender. É dessa forma que a gente gera essas mudanças na comunidade. Muito interessante, muito interessante, porque você faz um diagnóstico da perspectiva da violência num contexto amplo. Amplo. Né? E é aquela coisa, a gente tem essa percepção de que a violência é algo que cresce, é algo que tem aumentado, principalmente nesses últimos anos, né? E aí você tem a confirmação, aquela ideia não é simplesmente uma ideia, eu tenho aqui essas estatísticas fato, e né? eu percebo que a violência é a violência, seja contra o animal, seja contra a pessoa, e o agressor sendo o mesmo agressor, né? É um trabalho extremamente relevante. É uma mesmo. questão de comportamento mesmo, né? Exatamente. Demonstra uma questão de comportamento. Mas a gente está encerrando nossa entrevista. Eu queria que você desse uma dica para os alunos, principalmente, que estão nos assistindo aí, como voltar-se mais para essa questão científica, né? Como buscar mesmo essa iniciação e, principalmente, assim, como entender melhor essas questões relacionadas com metodologia, enfim, porque eu acredito, né, que metodologia é uma disciplina que pega muita gente, né? Porque vai chegando ali, é muita regra, né? Muita coisa. Enfim, e aí? Qual que é a dica de milhões para a galera? O centro de pesquisa, ele tem esse objetivo de aproximar a investigação, a importância da investigação científica, aproximar o estudante dessa necessidade. Primeiro ponto é entender que a pesquisa científica faz parte da sua formação. Ela é necessária, ela é fundamental para você se tornar um bom profissional, porque ela estimula o pensamento crítico reflexivo. Você lê diferente, você escreve diferente, você pensa diferente e, principalmente, você começa a fazer as perguntas certas. Você começa a formular perguntas mais interessantes. Então, primeiro ponto, aproximar, entender que a pesquisa científica ela faz parte da sua formação profissional. E segundo, ficar atento aos nossos editais. Tem muito edital aberto da iniciação científica. Todo ano nós temos várias bolsas, nós temos vagas, tanto a bolsa como o voluntário. Tem os grupos de pesquisa. Se você tiver interesse em participar de grupos de pesquisa de professores, nós podemos indicar um professor para você entrar em contato e fazer parte do grupo de pesquisa dele. Então, nós temos esses programas que incentivam e criam um ambiente adequado para você desenvolver pesquisa. E diminui o medo do terrível... Do terrível TCC. Terrível TCC, que Terrível a gente está percebendo que não é... piora a situação. Não é terrível. O terrível aqui é uma questão de relação, como a gente já falou antes, né? Tem que ser uma relação agradável, equilibrada com o TCC. Não pode ser tóxica, né? Mas veja bem, depois, a questão principal é que você nunca fez um TCC antes. Exatamente. Né? Depois que você passa pelo TCC, você vai entender que não é aquela coisa... aquela coisa mirabolante, aquela coisa absurda, né? Depois que você apresenta, depois que você faz todo o processo, aquilo some. Então é o medo que de fato precisa existir um pouco, sim, de medo. O medo ele estimula a gente a superar, a atenção, a se preocupar. Isso é normal. O medo ele vai existir. O importante é que exista.
para você se preocupar, para você Precisa se ter dedicar. o equilíbrio, na verdade, O né? equilíbrio. Não pode o equilíbrio. tem que ter medo, mas o medo não pode te parar. Não pode te parar, exatamente. Não pode te bloquear. Isso. Né? Você tem que... E amanhã nós teremos apresentações de TCC. Exatamente. Né? Jesus. Então, você tem que saber controlar esse medo. Saber controlar os seus sentimentos no momento. Né? Agora, o sentimento é importante que exista, senão você vai para uma apresentação de uma forma, talvez, que não te ajude tanto, né? Exatamente. Não tão preparado assim, você não deu tanta importância ao momento, né? Isso aí. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Arlen. E daqui a pouquinho a gente volta. E no intervalo a gente tem o quê, gente? Vocês vão poder acompanhar as atrações que a gente oferece aqui no canal Universitário, na TV FUNORTE. É uma oportunidade para você conhecer as nossas outras produções. E a gente vai para um pequeno intervalo agora e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o Prêmio Inovar. E o Eupídio vai ficar sozinho e eu volto no look do dia. E aí, pessoal, estamos de volta aqui com o programa F5, abordando a discussão sobre os trabalhos de conclusão de curso e o projeto Inovar TCC da FUNORTE. E eu estou aqui com as duas vencedoras, né? A professora Silene Barreto, que faz parte da diretoria da Associação de Médicos Veterinários e Zootecnistas do Norte de Minas, né, Silene? Bem-vinda. Obrigada. E a Bruna Berto, que é uma das premiadas nessa edição recente do Inovar TCC pelo curso de Medicina Veterinária, não é isso? Então a gente vai bater um papo aqui agora sobre essa experiência de TCC, orientação, participar do Inovar TCC, né? A gente conversou antes com o Arlen, que é o diretor do Centro de Pesquisa, e ele estava falando sobre esses processos do TCC que geralmente, quando chega no TCC, dá um certo susto, tanto para os alunos e os professores têm que lidar com isso, né, Silene? Como é que é esse processo de orientação na construção do TCC? É interessante que a gente sempre, inclusive, fala para os nossos orientados, olha, o projeto é seu, eu só oriento. Então, a responsabilidade, ela é do aluno. Então, é bacana, é uma construção conjunta, né? Mas a gente só dá o caminho, quem faz o caminho são os alunos. Então, eu acredito que quando, né, a gente tem o TCC1 e o TCC2, quando chega lá no final, que eles apresentam o artigo, é muito gratificante, eu acho que tanto para o orientador quanto para o aluno. É um processo bem legal. Como é que foi essa pesquisa, a ideia da pesquisa? Fala um pouco da pesquisa aí para o pessoal que está assistindo. Eu sou policial militar, então a ideia da pesquisa veio junto com essa condição. E o Eduardo, ele fazia estágio no IBAMA, então ele lidava também com maus tratos de animal silvestre e tal, então a gente construiu essa ideia nesse sentido, né, para avaliar as denúncias de maus tratos.
Só que a correlação com a teoria do elo foi a ideia da orientadora, porque a gente ainda não tinha esse feeling, né? Esse feeling. E ela falou assim, não, olha a teoria do elo, pesquisa isso aí que esse negócio vai ficar legal. E realmente abrilhantou o trabalho nosso foi linkar maus tratos de animais com a teoria do elo, né? Que é o crime de violência doméstica ou violência interpessoal, né? Melhor dizendo, com o crime de maus tratos de animais. A gente fez uma correlação com esses dois crimes, né? E isso foi feito durante o período de 10 anos, né, Silene? Sim. Bruna, a gente pede, né, quando a gente está construindo o projeto, ao final do projeto, a gente manda para o Comitê de Ética, né, é liberado pelo Comitê de Ética, e nós solicitamos, né, a permissão para poder trabalhar com os dados, né, do banco de dados. Explica um pouquinho, Bruna, qual é o banco de dados, como é que funciona esse banco de dados aí que nós trabalhamos? A gente extraiu uma década aí de dados diretamente do CIDS, né, que é um sistema de integração de registro de ocorrência da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro e etc. Então, todos eles usam esse mesmo sistema para fazer registro de ocorrência. E aí a gente solicitou a P3, que é a seção que faz todos esses amparos de dados dentro da PM, né, para ceder esses dados para a gente poder trabalhar. Né? Então, eles fizeram algumas análises e cederam os dados para a gente poder trabalhar de 2010 até 2020. E a gente fez essa análise aí, foram 181 ocorrências de maus tratos em 10 anos, muito pouco. Muito pouco. Se você for linkar aí com violência doméstica, né, que hoje, eu acho que o dado dessa semana, eu acho que são 15 ocorrências por dia de violência doméstica, é o maior. Então, a gente pode pensar aí que crime de maus tratos é subnotificado, né? Mas deu para fazer um trabalho bem legal. E vocês conseguiram acesso a essa base de dados porque o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética? Tem uma conexão aí para poder realizar a pesquisa? A gente precisou fazer pedir essa aprovação porque a gente ia ter que fazer uma pesquisa com os autores, né, Fuzião? Fazer uma pesquisa. Então, a gente ia usar o nome dos autores de maus tratos para ver se eles tinham passagem por crime de violência interpessoal, né? Crime contra a pessoa, que a gente chama, né? Então, a gente teve que passar pelo Comitê de Ética e pedir essa autorização, né, para a gente poder lidar com esses dados. Só que foram todos anônimos, né? Mas também o que acontece? Hoje nós temos uma legislação que todo o trabalho científico que a gente vai fazer, então, se for ligado aos animais, nós temos que passar por uma comissão de ética animal. E se formos trabalhar com seres humanos, diretamente com o ser humano ou com dados, como a Bruna acabou de explicar, nós também, esse projeto tem que passar pelo Comitê de Ética Humana. Então, nós passamos, né, e também tem a exigência da liberação pelos órgãos responsáveis por aqueles dados. Né? Eles nos dão a permissão para a gente trabalhar os dados. Esse Comitê de Ética da questão dos animais, você foi uma das organizadoras, não foi, Silene? Quando começou a montar esse projeto? Eu ainda participo, mas eu era coordenadora dele, saí em função de algumas questões de horário, mas participo ainda do comitê. Então, é extremamente importante, né? A gente tem hoje os maus tratos aos animais, eles são algo que a população hoje ela está muito consciente, ela tá realmente, né, preocupada com isso. E nós temos o CONSEA, que é o Conselho Nacional, né, de Experimentação Animal. Então, ele regula hoje qualquer atividade que nós formos fazer com o uso de animais, seja ensino, pesquisa e extensão, todos os projetos, aulas, têm que passar por uma comissão de ética. E com relação aos seres humanos também, os dados também precisam passar. Nesse processo de orientação, Silene, não são suas primeiras orientações, você já tem uma carga aí de orientações há um bom tempo. Quais são, assim, os macetes, as dicas ou as regras básicas para uma boa orientadora de TCC? Se é que pode dizer que tem. É difícil a gente falar uma boa orientadora, eu não sei. Mas eu acho que a primeira coisa que eu gosto de falar é comprometimento. O orientador ele tem que estar muito comprometido com a dupla
e com o resultado do trabalho. Por quê? Porque os alunos eles chegam muito inexperientes nessa área científica de produção de projeto, de artigo. Então, o caminho é o professor que dá. E outra coisa que eu acho importante também é essa interação, a gente trabalhar de uma maneira gostosa e tudo, puxando a orelha, tem que puxar a orelha, né? Mas e sempre trabalhar também, eu trabalho junto de uma maneira que os meus alunos escolhem o que querem trabalhar. Não sou eu que imponho o que eles querem trabalhar, eu acho isso extremamente importante. Já que ele vai fazer ficar um ano trabalhando, ele tem que trabalhar com algo que goste. E dentro da medicina veterinária nós temos áreas assim, extremamente vastas, né? Então não dá para a gente ficar escolhendo, né? É claro que dentro da área que ele escolhe, eu vejo se aquilo é viável ser feito aquele... Se você tem o conhecimento, né? Sim, se é viável ou não, talvez às vezes a gente muda um pouquinho o projeto e tudo, mas acaba sendo o que ele realmente gosta de fazer. E você, Bruna, o que levou você e o Eduardo a fazerem essa dupla e partirem para essa pesquisa? Foi a questão de você já ter essa formação aí na área da polícia, Não, com certeza, esse link ajudou bastante, né? A gente já lidar com esse tipo de situação no nosso dia a dia, o que facilita também a gente analisar e a gente buscar informações e até a pensar sobre a escrita dentro do projeto, né? Então isso ajuda a gente ficar mais motivado enquanto escreve. E o Eduardo é um grande amigo, né? É uma pessoa que eu conheci dentro da faculdade, é um amigo que eu vou levar para a vida inteira, então torna mais fácil a gente fazer esse tipo de trabalho em dupla, né? Com alguém que você tem afinidade e que tem o mesmo compromisso com você. Eu acredito que o Arley estava até falando isso, né? A questão do TCC é preciso esse equilíbrio e essa harmonia, né? É igual a Silene falou, não adianta você chegar para os alunos e falar assim, não, você vai pesquisar sobre isso. Não, porque é um ano, então tem que realmente falar assim, não, eu vou ficar um ano lendo, pesquisando, tabulando dados, juntando. Tem que ser uma coisa que os alunos estão interessados e aí o orientador vem para indicar o caminho, focar, né? Fazer essa terraplanagem para poder chegar no igual, final. por exemplo, o pesado do trabalho foram eles que fizeram, por exemplo, pegar esses dados, extrair esses dados, né, montar toda a discussão e tudo, foi mérito dos dois, porque eles trabalharam muito, porque assim, 10 anos não são 10 dias, né, foram muitas informações que eles tiveram que buscar, linkar, né, para poder a gente fazer uma discussão que fosse uma discussão que tivesse retorno, né, que é importante a gente falar também, a questão do retorno social, né, que isso é muito bacana, porque esse resultado ele tem que ser devolvido para a sociedade, e essa é a função de um artigo científico. Tecnicamente, né, a gente devolver isso em forma de artigo, mas não só tecnicamente, até dentro da corporação, né, a gente ainda tem essa ideia de fazer essa devolutiva, que é uma coisa muito interessante. Com certeza, com certeza. Inclusive, foi traçado, né, nós traçamos nos resultados, eu achei algo bem prático. Primeiro, como quitar, né, o número, né, a gente faz essa análise histórica dos 10 anos, né, e a gente viu que tem um aumento de maus tratos. E uma outra coisa que eu achei bem interessante é o perfil, né, das pessoas, né, que sobressaiu, teve um perfil que sobressaiu. Homens entre 18 e 40 anos, que né, teoricamente mais maltratam. A maioria das vítimas, das pessoas, né, que foram denunciadas por maus tratos de animais, a maioria das vítimas deles contra a pessoa, que eram mulheres, né? Então você tem aí homens entre 18 e 40 anos que eram 40%, foi isso mesmo, foi 40% do nosso trabalho, né? Das ocorrências, dessas 181 ocorrências, dos autores identificados, foram 117. Dessas 117 que tinham autores identificados, 40% tinham crime, tinham uma relação, né, já batiam na mulher, já tinham maltratado o avô, já tinham feito alguma coisa, já tinham, inclusive, alguns com crimes pesados, como estupro, homicídio, né? Então, esse link aí é forte, né? Então, essa referência é forte. E hoje, não deve ter um ano que a polícia começou a perguntar para a vítima de violência doméstica, para a mulher,
elas têm uma lista de perguntas, e na lista de perguntas eles perguntam se o autor ele maltrata o animal. E é outra coisa que eu vou querer pensar lá depois para ver como é que está esse andamento, né? Para ver como é que está esse andamento, porque a gente tem muita ocorrência de violência doméstica. Então aí é outra situação, outra condição para a gente poder olhar para falar assim, olha, o crime de maus tratos ainda continua subnotificado. A gente ainda não atende o crime de maus tratos como deveria e não aplica a lei como deveria, né? Outra coisa que deu polêmica no meu trabalho foi os carroceiros, né? Porque em envolvimento com crimes contra equino, agressões, etc., 40% também tinha envolvimento de carroceiro, então deu uma polêmicazinha até no dia da nossa apresentação, né? Então foi bem legal. A gente conseguiu extrair dados bem interessantes, né? E à medida que os dados foram saindo, esse lento também foi empolgando, né? Queria mais e mais dados, e eu já não estava nem dormindo mais. E aí foi bem legal. A gente conseguiu extrair muita coisa interessante, muito dado interessante e dado concreto, né? E dado concreto, porque a gente conseguiu realmente analisar todos, boletim por boletim, né, de ocorrência, registro por registro, do que tinha acontecido nesses 10 anos em Montes Claros. Então, foi um trabalho bem completo mesmo, graças a Deus. E aí a ideia sua é prosseguir. Sim. Porque a ideia do TCC é realmente você fazer essa pesquisa, ter essa relevância social e futuramente os estudantes, né, formados, logo depois formados, utilizarem isso de alguma maneira numa perspectiva profissional, numa perspectiva de aprimoramento, né? Essa ideia tá junto com vocês, né? Sim, inclusive o próximo passo agora é a gente fazer a publicação do artigo, né? Que ele ainda não foi publicado. Então aí a gente tem que submeter uma revista científica, né? A gente ainda está escolhendo aí qual revista que a gente vai submeter, que é importante, né? Você registrar isso de maneira acadêmica, né? Também. Com certeza. E uma coisa que a Bruna falou que eu acho que é importante a gente salientar, é a questão desse perfil da pessoa. Porque esse link que nós fizemos se chama Teoria do Elo, que ela surgiu nos Estados Unidos, lá já tem um certo tempo de estudo, né, que eles começaram a notar as pessoas, né, eles começaram a fazer esse link, por isso que chama Teoria do Elo. Link, ou teoria do link. Que as pessoas que cometiam crimes em séries, né, que eram o serial killer, né? O serial killer, ele começava na infância com crianças, como criança maltratando animais. Exatamente, você vê isso até nos filmes, né? Nos filmes realmente tem essa abordagem. Então, é isso que é a teoria do elo. Então, hoje é importante, inclusive, eu acho que é um retorno que, inclusive, a gente tem que voltar com esses dados até para a própria polícia, para alertar no sentido, olha, se teve alguém, se tem um animal maltratado, apesar de ser subnotificado, alerta, porque pode vir aí nessa família, né? Pode ter aí alguma... É aquela velha condição, é onde há fumaça, há fogo, né? Então, se você confirmado. Se você vê um animal maltratado naquele lugar, você pode olhar ao seu redor que certamente vai ter uma pessoa sendo maltratada também. Inclusive, quando eu fui justificar o meu trabalho na disciplina mesmo de TCC, eu tinha 2 crimes que tinham acontecido recentemente. Eles não entraram no meu trabalho porque foram depois de 2020, né? Mas, inclusive, saiu uma sentença agora do crime em Montes Claros, foi de um rapaz que cometeu homicídio contra uma menina de 17 anos e jogou ela na cisterna. Isso foi falado aí na cidade inteira. Ele foi condenado, se não estou enganado, a 23 anos de prisão essa semana, ele foi julgado, né? O crime foi ano passado. E, na ocasião, alguém denunciou, se eu não estou enganada, ou denunciou, alguém falou, e a polícia esteve no local, só que ele já estava fora do flagrante. E tinha um pitbull maltratado no lugar. Aí eles fizeram a prisão do autor de homicídio pelo maus tratos do pitbull, e não pelo homicídio. Vamos dizer assim, o mandado de prisão pelo crime de homicídio desse sujeito saiu enquanto ele estava na prisão, preso pelo crime de maus tratos. Então, vamos dizer assim, foi uma condição que os militares acharam naquele momento de prender um cara que tinha. Mas, óbvio, você veja, ele cometeu homicídio contra uma mulher e tinha um animal maltratado dentro daquele local. Então, vamos dizer assim, as coisas estão sempre andando juntas, de uma maneira ou de outra. A gente está chegando aqui ao nosso final, então é aquela pergunta
básica, né? Como é que é ser premiado no Inovar TCC? Como é que é essa? É a sua primeira experiência, Silene? Sim, é a minha primeira experiência. Eu também, assim, porque é muito gratificante para a gente, né? Porque a gente sabe que o trabalho é relevante, sabe que é um retorno para a sociedade, mas sempre tem outros trabalhos que também são relevantes e que são importantes. Então, eu fico muito feliz, né, do reconhecimento do trabalho dos alunos. Eu acho isso, para mim, extremamente importante. E fiquei muito feliz. E você, Brunas? Como é que foi essa premiação, essa revelação? É um reconhecimento, né, do esforço, né, que a gente teve, do trabalho que a gente teve. Não que os meus colegas também não tenham tido, né, porque TCC dá trabalho para todo mundo. Né, um bom TCC, um trabalho bem desenvolvido, mas é um reconhecimento da gente que está ali, né, no dia a dia e procura fazer um trabalho legal, tem essa parceria com o orientador, então vamos dizer assim, é a premiação de um trabalho que ele ocorreu como deveria acontecer, né, da maneira como tinha que acontecer. E isso é importante para quem recebe, né, literalmente esse reconhecimento pelo trabalho que a gente teve, muito, muito legal. Perfeito. Gente, Silene, muito obrigado. Bruna, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Com certeza, gente, obrigada. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui para brilhantar a nossa discussão sobre TCC, né? Agora a Maria Fernanda vai apresentar para vocês o quadro Look do Dia e na próxima semana a gente está de volta com mais um programa aqui no F5. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima semana. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Look do Dia, agora comigo sozinha, para eu poder compartilhar com vocês. Eu acho que uma das maiores dúvidas que eu recebo nas minhas redes sociais, que eu recebo quando as pessoas sabem que eu sou consultora de imagem e também quando eu converso com as minhas clientes. Sempre me perguntam o que eu preciso ter, quais as peças seriam essenciais. Bom, a gente vai começar falando de algumas coisas aqui que eu acho que todo mundo deve ter, mas eu vou dar algumas diquinhas sobre essas peças, tá? Bom, então vem comigo que a gente vai começar agora pela calça jeans. Calça jeans, de fato, todo mundo tem que ter. É uma peça chave, principalmente para o nosso vestuário aqui no Brasil, né? Vamos falar como se a gente fosse muito gringos, né, gente? Mas aqui no Brasil, de fato, nós, mulheres e homens, gostamos muito de calça jeans. É uma peça que não sai do nosso guarda-roupa, ela vai se reinventando a cada uma das estações e é bacana que, assim, cada temporada ela vem com um modelo diferente, com uma lavagem diferente, mas é legal que a gente escolha, mesmo tendo essas possibilidades todas, algumas peças que sejam mais clássicas, vamos colocar assim, mais atemporais, porque elas vão te ajudar a montar vários looks. Eu acho que é interessante a gente pensar nessas peças que sejam, de certa forma, peças coringa mesmo, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês duas calças, tá? Bom, as duas calças são calças retas. Essa daqui eu trouxe, ela tá um pouquinho assim, na moda, vamos dizer assim, por causa dessa barra, que é uma barra que não tá feita, mais desfiadinha. Mas é uma calça sem outros rasgos, nem na frente e nem atrás. Uma calça bem tradicional, um modelo bem reto, a cintura mais alta, que para nós mulheres também favorece muito todos os tipos de corpos, quando a cintura realmente é um pouco mais alta. E uma lavagem média. Da média para mais escura é o ideal, porque ela vai deixar a gente um pouco mais arrumada. Quanto mais clarinho o jeans for, mais casual ele vai ficar. E eu trouxe uma outra aqui, que ela tem uma diferença, que é porque ela é um pouquinho mais aberta na perna, né? Ela é uma calça um pouco mais reta mesmo.
Essa que eu mostrei agora, ela não chega a ser skinny, mas ela parece um pouco mais skinny, com a perna um pouco mais ajustada. E essa daqui tem um pouquinho de um rasgadinho para deixar ela um pouco mais moderna. O que a gente tem de semelhança mesmo entre a calça? Percebam aqui esse corte mais tradicional, um corte que, independente da época que a gente esteja, de fato, ele vai ser um corte mais clássico e mais atemporal. Por que eu preciso ter essa calça no meu guarda-roupa? Bom, essa calça, ela vai te proporcionar vários looks e também várias ocasiões. Dependendo do que você for fazer, se colocar um tênis, uma camiseta, tá ótimo para uma saidinha à tarde, um shopping com as amigas, alguma coisa mais, né, assim, descontraída. Agora, se vocês colocarem aí uma blusinha um pouco mais chique, um blazer, uma sandália de salto, vocês também podem trabalhar, ir numa reunião, numa ocasião um pouco mais formal mesmo. Então, apostem em calças jeans que sejam mais retas, com corte mais tradicional e principalmente de uma lavagem mais média para escura, nada de claro. Então quer dizer, Maria Fernanda, que eu não posso ter calça de lavagem mais clara, toda rasgadinha, com modelagens da moda? Não, gente, claro que pode ter, deve ter, principalmente se você gostar muito. O que eu quero dizer aqui, eu quero mostrar para vocês peças que são essenciais, que são peças que você vai ter por muito tempo no seu guarda-roupa e que vão te ajudar a compor looks e sair, arrasar em várias ocasiões, beleza? Bom, então vamos passar para a próxima? A próxima é aquele vestidinho preto, né, gente? Aquele look basicão, aquele pretinho que às vezes nunca é básico, né? Eu trouxe um vestido preto para mostrar para vocês. E aí eu trouxe para vocês aqui um vestidinho preto que tem uma manga bufante, uma leve fendinha aqui na perna. Mas por que eu trouxe até esse vestido um pouco diferente, né? Dessa modelagem mais tubinho? Porque não precisa ser aquele tradicionalzão. O legal do vestido preto é que ele vai te permitir muitas possibilidades. Você pode ir num aniversário, você pode trabalhar, você pode jogar um tênis sim, ir para um parque, passear à tarde, enfim. Fora isso, ainda tem uma outra facilidade. O vestidinho preto, gente, ajuda muito naquele dia que a gente está com zero criatividade para ficar pensando em looks mirabolantes para poder sair arrasando. Então, tenha um vestido preto, tá? Para a próxima peça, uma saia também preta. Uma saia preta, ela vai te dar muitas possibilidades e eu trouxe dois modelos para mostrar, tá? Para exemplificar. Então vamos lá. Primeiro, a saia mini. Os modelos, né, esses comprimentos mini, eles estão voltando com tudo aí e mesmo que daqui a um tempo o mini não faça tanto sentido para você, pode ser que mais um tempo para frente ele volte a fazer. Então vale a pena a gente ter uma sainha preta. Mini, no caso, aí a gente vai ter algumas restrições. Por exemplo, se você trabalha num lugar que seja muito formal, uma saia preta não vai dar. Uma saia mini preta, né? Na verdade, a saia mini preta eu indicaria só para aquelas pessoas que trabalham em loja, alguma profissão que esteja mesmo voltada para a moda. De resto, a gente usa um comprimento um pouco maior que eu vou mostrar para vocês também. Mas a saia mini vai ser ótima para aquela baladinha, aquele almocinho de domingo, e a gente vai só compondo aqui com infinitas partes de cima. Manga comprida, manga curta, regata, alcinha, enfim, tudo dá certo com uma sainha mini preta. E aí eu vou mostrar a outra para vocês. Trouxe também uma outra saia, aqui com um modelo um pouco diferente, uma saia plissada, preta, de comprimento midi. Essa daqui é uma outra saia que também vai proporcionar, assim, inúmeras possibilidades para vocês. Precisa ser uma saia plissada, uma saia de tecido encerado. Pode ser uma saia
mais justa, né? Uma saia ou até mais rodada, sem ser plissado. Não tem problema nenhum, tá? Aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que uma saia preta realmente vai fazer muita diferença e ela é necessária no seu guarda-roupa, beleza? Então, gente, pra gente encerrar o nosso papo aqui, eu vou mostrar para vocês uma outra peça que eu acho que é indispensável no guarda-roupa. Para isso, vou tirar minha jaqueta, né? Que é a camiseta, né? Ou a t-shirt, de todas as cores. Agora, foi coincidência, né? Ter mostrado coisas pretas e ela ser preta, mas preta, bege, branca, cinza, são excelentes opções e eu tenho certeza que vai salvar você em vários momentos. Bom, eu espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Espero também que você vá lá nas nossas redes sociais, tanto as daqui do canal da Funorte, mas também na minha, @mariafernandaruas, e conte pra gente o que você quer ver aqui no Look do Dia, mas também no F5, no Papo Cultural, tá? Até mais, até a próxima!